Fala, galerinha do terceiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos dar continuidade às aulas de Sociologia. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o capítulo 4, Sociedades e Modos de Produção 1. Esse tema ele foi dividido pelo próprio livro em duas partes, né? A aula 4 e a aula 5, que fala dos outros tipos, dos outros modos de produção. Bom, para essa primeira parte, vocês têm ali no canto superior do livro de vocês o QR Code para vocês estarem aí sendo projetados para a página do Portal SAIS. Assim, tendo uma outra forma também de estudar, uma outra didática, uma outra visão deste conteúdo. Para além disso, vocês têm a internet, diversos aí, pesquisadores para poderem estar estudando, outras videoaulas também para ajudar além dessa. Bom, neste capítulo a gente vai falar um pouco sobre modo de produção. Bom, como assim, professor? Modo de produção. A sociedade, a nossa sociedade atual, capitalista, ao qual o mundo vive hoje em dia, é uma sociedade que depende basicamente da sua produção. Nós vivemos neste exato momento em um momento de pandemia, onde esta produção ela foi diminuída, ela deu uma arrefecida, ou seja, essa engrenagem que existe na nossa sociedade que mantém esse sistema capitalista, que é a produção, ela teve um rompimento. Neste exato momento, as produções diminuíram substancialmente. E a gente pode sentir isso na pele. Por quê? Porque os empregos diminuíram, os produtos diminuíram, as lojas não estão abrindo, enfim. Isso acarreta, obviamente, uma questão para a nossa vida social. E como que a sociologia pode ver essas formas de produção? Primeiro, a gente tem que historicizar isso, né? A gente tem que buscar e entender a história dessa questão dos modos de produção. A produção ela é típica do ser humano. O trabalho ele é típico do ser humano. Trabalho nada mais é do que a modificação daquilo que vem de uma matéria-prima para algo que seja do nosso desejo. O trabalho é exatamente isso. Não necessariamente o trabalho ele vai ser remunerado. Quando eu lavo a louça do meu jantar, eu estou trabalhando. Por quê? Porque eu estou modificando de alguma forma aquele conteúdo, aquele objeto, aquela matéria. Tá? Eu estou limpando ali, eu estou exercendo uma força de trabalho. Naquele caso, não remunerada. Mas tem gente que faz a mesma coisa que eu faço, lavar pratos, por exemplo, e que ganha para isso. Se eu trabalhasse num restaurante e trabalhasse como lavador de pratos, eu estaria recebendo para esse trabalho. O modo de produção ao qual a nossa sociedade vive, hoje em dia, é um modo de produção chamado de capitalista. Porém, nem sempre a história da humanidade foi feita por este tipo de modo de produção. E é isso que nós vamos falar um pouquinho neste capítulo. Num primeiro momento, a gente pode lembrar que, para a gente sobreviver, nós temos que ter algum trabalho, né? Algum trabalho remunerado. Então, eu vou lá e dou aula para vocês. Eu dando aula para vocês, eu tenho um trabalho remunerado. Eu tenho uma produção, nesse caso, uma produção intelectual, ao qual eu faço com que vocês aprendam algumas coisas, né? Neste ponto, eu recebo. Eu estou prestando um serviço. Estou fazendo algo para vocês, né, para a sociedade. E recebo por isso, então. Assim como a dona da escola, Genária Viana, ela vai receber também. E é toda uma engrenagem. Quem paga são os responsáveis, os pais de vocês. Por quê? Porque eles trabalham em alguma outra coisa. Assim como eu ganho meu salário, Genária também tem o seu lucro, ela vai gastar em outro lugar. E eu vou gastar em outro lugar. Assim como os pais de vocês têm o lucro deles ou o salário deles em algum lugar, eles gastam uma parte na escola. Então, é toda uma engrenagem de uma sociedade que nós chamamos de capitalista. Mas, como eu falei,
nem sempre o modo de produção da nossa sociedade foi capitalista. E um dos nomes principais que faz um estudo e que reflete muito sobre esta questão é o cara que está aí na imagem de vocês, no vídeo de vocês. Karl Marx. Nós vamos lembrar de Karl Marx muitas vezes, como vocês bem sabem, assim como Emile Durkheim e Max Weber, os três porquinhos da sociologia principalmente. Mas Karl Marx ele traz uma compreensão, um pensamento através do seu materialismo histórico. Para ele, a sociedade ela é construída e ela pode ser explicada através das suas relações de trabalho, da sua relação de produção. E para ele, a história da humanidade é a história da luta de classes. Como assim, professor? A história da luta de classes. Vamos relembrar. Karl Marx entende que existe na sociedade capitalista duas classes, a classe burguesa e a classe proletária. Certo? Mas sempre foi assim? Não. Porém, ele analisa que nas sociedades anteriores, em que os modos de produção eram modos de produção diferentes, também existiam aí, de certa forma, uma classe lutando com a outra. Então, se a gente for pegar a sociedade grega antiga, nós podemos ver os aristocratas contra os escravos. O modo de produção da Grécia Antiga era o modo de produção escravista. Se nós formos pegar o feudalismo, os senhores e as senhoras, os senhores feudais, a sua família, os nobres que detinham aí um poder maior do que os servos e os camponeses, e hoje em dia a sociedade capitalista. Mas para além disso, o livro traz aí algumas outras formas de produção, alguns outros modos de produção. E nós destacamos nesse ponto aí o comunal ou primitivo, o escravista, o asiático, o feudal e, por fim, o capitalista. E nós vamos estudar sobre eles nesses dois capítulos, no capítulo 4 e no capítulo 5. Ok? Bom, como eu falei, para ele havia um desequilíbrio entre os burgueses e os proletários na sociedade capitalista. E isso é algo histórico. A burguesia ela faz uma revolução não para destruir esta desigualdade que existia antes no feudalismo, mas para mudar a forma de desigualdade. Agora, os burgueses detêm, então, um poder econômico, social, cultural, e os proletários acabam tendo que trabalhar, dar a sua força de trabalho, serem explorados por estes burgueses. Mas, como eu falei anteriormente, nem sempre foi assim. E aí a gente pode trazer ao debate, primeiramente neste capítulo, a forma de produção comunal ou primitivo e a forma de produção asiática, que estão aí na telinha de vocês. O modo de produção comunal ou primitivo, que foi feito essencialmente nas sociedades primitivas, que sobreviviam de caça, de pesca, enfim, das questões ao qual estavam através dos recursos naturais que eles detinham naquele momento. E foi a partir destas questões que eles se organizaram, começaram a se organizar. Fizeram as primeiras ferramentas para melhorar a sua produção, a lança, o arco e flecha, o martelo com uma pedra e a madeira amarrada, por exemplo. Nesse modo de produção já existia, de uma certa forma, uma diferença, entre aqueles que trabalhavam com o trabalho mais pesado, que iam para a caça, e aqueles que tinham um trabalho mais de domesticação, mais de agricultura. Ou seja, já havia uma divisão social do trabalho, se formos colocar assim. Nesse ponto, o modo de produção comunal ou primitivo é um modo de produção que é muito estudado por Marx e por Engels, dois grandes nomes aí, mais uma vez, da sociologia. Por quê? Porque nesta época, tudo era relativamente dividido entre as pessoas. A caça, por exemplo, minha caça junto ao meu grupo de pessoas que viviam comigo, ao meu grupo social, ela era uma caça que era dividida.
todos nós comíamos, mesmo se o meu companheiro, meu amigo, só tenha conseguido um cordeiro e eu tenha conseguido 8 cordeiros na minha caça. Tudo era dividido, tudo era de todo mundo. Há um comunismo, e aí a forma comunista primitiva que é falado, né? Havia aí uma fortificação desse laço comum entre as pessoas, uma coletividade. E este modo de produção é que por muitos e muitos anos, por longos anos, sobreviveu dentro das sociedades primitivas. Mas com o passar do tempo, as sociedades foram se modificando. Surgiram aí as escravidões, surgiram aí outras formas de produção, outros modos de produção. E nessa parte, o livro traz o modo de produção asiático, já mais característico, né, dos países, dos estados que vivem, que estão aí do lado oriente do nosso mapa, tá? E aí ele dá os exemplos aí, né, da África, da China e até alguns casos da América pré-colombiana, ok? Então, destas questões, destaca-se assim uma questão forte da agricultura, que era desempenhada como um papel muito importante para esta sociedade, para esse modo de produção. Tá? Essa acumulação que existia, essa busca que existia do modo de produção asiático, onde as pessoas trabalhavam arduamente, lutavam arduamente e dividiam, de certa forma, tudo que detinham. Porém, existia uma hereditariedade, né? E dentro dessa hereditariedade existia uma hierarquia. Tá? Essa hierarquia era, como eu falei, hereditária. Então, o rei, a figura do rei ou a figura do grande nome, né, de um grande imperador, por exemplo, ela era a maior figura, a máxima figura daquele espaço, daquela cidade, daquele estado. Então, ela detinha o poder como se fosse um deus. Tá? Então, aquela pessoa e aqueles que estavam em volta do imperador ou do rei, elas estavam em um outro patamar dentro deste modo de produção. A produção ela se destacava nessa questão asiática em uma produção ao qual ela era feita pelos trabalhadores que iam caçar, que traziam isso para o Estado, que era dominado por o rei ou pelo imperador. Ok? Bom, sobre estes dois modos de produção, podemos deixar essa distinção muito grande, né? O modo comunal primitivo, uma forma mais coletiva de se ver. O modo de produção asiático também, de uma certa forma, os camponeses aí, eles trabalhavam muito, tinham um trabalho compulsório e tudo mais, mas era uma questão coletiva, de certa forma. Porém, existia uma figura hierárquica, né, do rei ou do imperador, dessa questão de quase um semideus. Ok? Essa é uma distinção muito grande dentro desses dois modos de produção. No próximo capítulo, nós vamos falar do modo de produção escravista, que teve aí grande influência na Grécia Antiga. Vamos falar do feudalismo, do modo de produção feudal, e vamos fechar com o modo de produção capitalista. Ok, galera? Um grande beijo, um grande abraço a todos e todas. Façam os exercícios aí, ó, páginas 114, tá? Não, só 114, página 114. A próxima videoaula, eu vou fazer a correção desta página 114 e da correção dos exercícios do capítulo anterior, do capítulo 3, ok? Para a gente finalizar isso. E aí a gente fica com essa aula 5, Sociedades e Modos de Produção, que é uma aula mais densa, mais fechadinha e que tem mais questões aí para serem desenvolvidas e para a gente poder trabalhar. Ok? Grande abraço, grande beijo mais uma vez a todos e todas, tudo de bom e até a próxima.